Talvez uma das coisas mais repetidas pela sociedade é que você nunca pode culpar a vítima por nada. Entretanto, quando o homem passa a ser a vítima, recai sobre ele toda a culpa daquilo que aconteceu em sua vida. Há um tempo atrás nós tivemos uma notícia que não foi tão repercutida assim em todos os jornais, entretanto eu assisti e li sobre isso, de uma digníssima mãe de um menino de 4 anos, que em um determinado momento entrou no quarto do menino e viu ele deitado dormindo. Ela começou a golpear o filho sem nenhum tipo de razão ou motivo. Nada, né, justificaria golpear tão fortemente. E os golpes foram tão direcionados para realmente causar danos que rompeu o fígado do menino. O menino teve uma hemorragia e perdeu sua vida. Ela foi presa e no julgamento o juiz falou o seguinte: ela é inocente, a absolveu de todas as acusações e falou que a culpa disso recaiu sobre o marido, pois o marido atrasou a pensão e que isso levou ela a ter uma crise emocional que a fez descontar na criança. Então tentaram a partir desse momento incriminar o marido e culpá-lo por esse... Vocês sabem a palavra que foi isso, eu não posso trazer aqui. Tudo é hoje organizado de tal forma a sempre colocar as digníssimas como as vítimas. Ela nunca é a perpetuadora das situações. Ela é sempre a vítima. Ainda que tudo tenha sido planejado por ela, veio pela mão dela. Ela vitimizou outras pessoas porque ela quis sempre se encontrar um culpado. Nunca é ela mesma. Ela sempre sofre todo tipo de absolvição pela nossa sociedade, pela nossa justiça. Eu vou trazer o vídeo aqui ao lado, um vídeo de um caso recente de uma digníssima que tentou tirar a vida do seu marido, só que ele conseguiu reagir e ela foi a que perdeu a vida de verdade. Com certeza esse cara vai ser julgado assim que sair do hospital e está em estado crítico. Ele vai ser julgado como tentativa de... Vocês sabem muito bem, né? Essa é a sociedade que nós vivemos hoje, é uma vergonha. Mas vamos assistir o vídeo e depois voltar com os comentários importantes sobre isso. Nas imagens, Leila chega à lanchonete que ela e o até então marido abriram juntos e tinham sociedade. No balcão, ela chama Marcos, que estava na cozinha fazendo lanches na companhia de 3 funcionários. Assim que percebe a aproximação do marido, Leila saca o revólver da cintura e aponta na direção dele. Desesperado, Marcos corre de volta para a cozinha e tenta fugir. A porta que dá acesso à rua estava fechada. Sem outra alternativa, Marcos parte para cima de Leila e leva o primeiro tiro. Ele se desequilibra e cai, mas rapidamente levanta. Do lado de fora da lanchonete, funcionários e um cliente correm. Pouco tempo depois, Marcos e Leila aparecem. Eles disputam a posse da arma, que dispara diversas vezes, até que Marcos dá um mata-leão em Leila e consegue pegar o revólver. Eles se arrastam por mais uns metros e no chão da rua, Marcos acerta a Leila com um tiro na barriga. Ele nem sequer pensou o que ele tinha feito, eu tenho certeza absoluta disso. Tanto que disse isso, né? Nem sabia o que tinha acontecido, teve que correr atrás, inclusive, disso. Os dois foram socorridos e levados ao hospital. Leila não resistiu. Marcos passou por cirurgia e está internado em estado grave. Depois de 3 anos casados, Leila e Marcos entraram em processo de separação. Tanto o casamento quanto a sociedade da lanchonete não estavam dando certo. Já tinham discutido algumas vezes, meu tio foi até a delegacia em razão disso, ele também tentou fazer um boletim de ocorrência para pedir uma medida protetiva, assim como ela, diversas vezes, inclusive simulou alguns furtos e foi fazer boletim de ocorrência para também tentar uma medida protetiva. Várias foram as ocasiões que eles já tiveram atritos, que eles tiveram brigas, mas nunca nesse ponto, né? Eu acho que o mais absurdo de tudo isso foi que o cara tentou uma medida protetiva. Entretanto, a justiça tratou esse caso como trata qualquer caso quando o homem é vítima. Ignorou, deixou para trás. Nós vivemos uma sociedade que odeia tanto os homens que tem prazer extremo em vê-los sofrer. Eu conversei um dia com um amigo meu que é promotor de justiça, nós falamos sobre a questão das falsas denúncias que se aproximam de 80% das denúncias que são feitas hoje contra homens são falsas. E eu perguntei para ele por que isso não ganha grande mídia, por que isso não é mais ventilado, isso não é mais debatido. E ele falou o seguinte: existe um receio, né, entre os juristas, entre a mídia,
de que se revelar que 80% das denúncias contra homens são falsas, isso levaria de alguma forma a sociedade a desacreditar nas digníssimas e faria com que as pessoas não levassem mais em consideração aquilo que elas dizem. Então, o quadro que nós temos desenhado aqui é que eles preferem que encobrir as mentiras que são ditas às custas dos homens que têm vidas destruídas, do que falar a verdade, se a verdade de alguma forma provar que as digníssimas não são nem um pouco confiáveis. É a sociedade que vivemos. Hoje aconteceu uma situação bem interessante comigo e com a minha família. Eu levei minha família para se divertir. Nós não gostamos de carnaval, então nós fomos em um shopping que tem um espaço kids. É um espaço bem interessante, tem parede descarada, tem muitas coisas boas para meninos e tem brincadeiras para as meninas também. Então é um espaço que eu gosto. E hoje foram os tios vestidos de dinossauro, né? Então as crianças adoraram isso. Em um determinado momento, uma das tias chamou todas as crianças que estavam lá, é um local de espaço misto, para fazer algumas brincadeiras. Então levaram para a sala, eu fui acompanhando com a minha esposa, porque tem o Heitor de 4 anos, mas tem o Arthur de 1 ano e meio. Então a gente precisa ficar perto dele para estimular ele a brincar também, ver como é que estão as coisas. Quando eles estavam todos brincando lá, a tia falou o seguinte: vamos escolher, eu vou fazer a seguinte brincadeira. Todo mundo sentado, todo mundo ficou sentado. Eu vou pegar essa bola, vou escolher, vou passar em todas as crianças e vou escolher quem é o ganso. Os outros são pato. Então, quem é o ganso vai ficar responsável de correr atrás de mim com essa bola que eu vou entregar. Tá, daí, ótima brincadeira. Aí a tia ficava com a bola. Pato, 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 até que chegava numa menininha e falava, ganso! E a menininha começava a correr e todas as crianças ficavam paradas. E o que eu notei foi o seguinte: a tia simplesmente, todas as crianças que ela escolhia eram meninas. Todos os meninos foram excluídos da brincadeira. Depois a tia falou o seguinte: agora as meninas que eu tinha escolhido vão escolher outras pessoas, outras crianças para brincar também de correr. E as meninas só escolhiam outras meninas. E os meninos continuavam excluídos. Ou seja, o meu filho, junto com os outros meninos, não estavam participando da brincadeira. Só podiam ficar sentados, olhando, esperando para ver se alguém ia ter boa vontade de escolhê-los. Eu cheguei para minha esposa, eu caminhei até ela, eu estava numa parte um pouco distante. Falei, lembra daquele estudo que eu falei isso alto? Lembra daquele estudo que eu falei com você? Que as digníssimas fazem de tudo para excluir homens e meninos de todo tipo de evento social e brincadeiras também na infância? É isso que está acontecendo agora. Falei alto. A tia ouviu. Aí o que a tia fez? Mudou as brincadeiras e começou a chamar os meninos. O meu filho foi o primeiro escolhido, meu filho até ganhou, foi bem legal o Heitor. Mas é isso que acontece na sociedade hoje. Essa exclusão intencional e essa vontade de sempre culpabilizar os homens. Sempre que tem um conflito entre um homem e uma digníssima, a sociedade parte do princípio que o homem é o culpado. Eu estou falando isso porque se você ver os comentários desses vídeos, desse vídeo aqui em especial, onde ele estiver sendo reproduzido, você vai ver que as digníssimas sempre têm o seguinte argumento: o que ele deve ter feito para ter levado ela a agir dessa forma com ele? Não, ele deve ter feito alguma coisa. Cara, pelo amor de Deus, o cara estava trabalhando, a digníssima foi lá para acabar com ele. O cara só se defendeu. E estão tentando destruir a vida desse cara e vão conseguir. O cara apenas se defendeu. Isso é um caso legítimo de legítima defesa. Mas estão tentando inverter a situação, dizendo que ele deve ter sido culpado, ter levado ela ao desespero para que ela fizesse isso contra ele, em atentar a vida dele. Nós estamos vivendo uma total inversão de valores na nossa sociedade. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. A sociedade odeia os homens. Eu lembro de... Eu sou pugilista amador, né? Então eu gosto de boxe. Eu lembro no julgamento do Mike Tyson. O Mike Tyson foi acusado de estudar. Eu estou tentando mudar o termo, né? Ele foi acusado, de fato, de forçar uma moça à intimidade. Estudar. Acho que vocês estão entendendo. Ele foi acusado de estudar uma digníssima, uma modelo que aceitou ir pro quarto dele, que tinha conhecido ele naquela noite, aceitou ir pro quarto dele no hotel, ficou a noite toda com ele, saiu de manhã, acusou ele de ter estudado ela. Ele foi condenado. Enquanto estava tendo o julgamento, o local do julgamento, ele pegou fogo e vários bombeiros foram chamados para ele lá. E 2 bombeiros homens perderam suas vidas
salvando as pessoas que estavam naquele local de julgamento. Esse julgamento do Mike Tyson serviu e foi usado popularmente para dizer sobre o lado perverso do homem. Todos os lugares eram retratados isso. O lado perverso do homem representado no Mike Tyson, que tinha feito isso contra uma digníssima. Ele foi condenado, foi preso. Ninguém falou desses 2 bombeiros que perderam a vida salvando homens e digníssimas que estavam no julgamento. Esse julgamento serviu para a gente culpar os homens. Mas em momento algum, os 2 bombeiros que perderam a vida no seu dever, fazendo até coisas que não deveriam, fazendo mais do que deveriam, colocando a sua integridade em risco, isso não foi levado em momento algum por ninguém a dizer sobre o lado bom dos homens. Ou seja, a sociedade só sabe ver o pior dos homens, nunca sabe ver nada de bom. Não importa o que os homens façam ou o quanto estejam provando o seu valor, a sociedade ignora. E aproveitando que eu chamar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membro do canal, você vai ter uma série de vantagens. Você vai ter acesso a todos os estudos e livros que eu cito nos meus vídeos. Todas as fontes que eu cito, você vai ter acesso a elas a partir do nível 2. Você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas. Nós temos conteúdo sendo adicionado diariamente. E todas as fontes estão disponibilizadas lá já. Então você vai estar sendo formado moralmente e intelectualmente também. O objetivo da minha vida, vocês já devem ter percebido isso, é valorizar os homens. É combater as mentiras ditas sobre os homens e valorizá-los. Eu quero mostrar o valor inerente do que é ser um homem e mostrar, de uma vez por todas, com comprovações, que sem os homens a sociedade entra em declínio, entra em ocaso. Nós precisamos voltar como sociedade a honrar os homens. Então, torne-se membro. A partir do nível 3, você vai ter acesso a uma plataforma de áudios e e-books. São mais de 150 áudios, mais de 150 e-books, com conteúdo voltado para o desenvolvimento pessoal masculino. Você vai começar a se entender e você vai ver toda a beleza e o orgulho que é em ser homem. Esteja lá comigo, vocês vão estar me ajudando a enfrentar o assédio jurídico que eu sofro. Você sabe que eu sou atacado tanto por esquerda quanto por direita. Tudo eles fazem para me destruir. Eu estou sozinho nessa batalha. Eu só tenho vocês. Eu não tenho mais ninguém. Então, estejam comigo, me ajudem. Se tornando membro, vocês me ajudam a pagar meus advogados e fazer todos os problemas que eu enfrento. Vamos voltar ao assunto do vídeo agora. Então, eu vou trazer algumas estatísticas aqui importantes para nós desmistificarmos essa ideia de que as digníssimas são santinhas. Por exemplo, os homens são as maiores vítimas de violência doméstica que existem. Eles são as maiores vítimas de perseguição após o término de uma relação. Os homens, quando se negam a ter uma relação com uma digníssima, elas fazem de tudo para destruí-lo publicamente. Você tem grupos em mídias sociais especializados em cancelamento de homens, e elas justificam isso pelos mais banais motivos, e elas usam a mentira e a falsidade, a enganação, a fofoca como uma arma extremamente eficaz. Você vê que muitos digníssimos vão falar assim: eu tenho medo dessa agressividade do homem. A agressividade masculina tem um limite para que ela possa ocorrer. Entretanto, a fofoca e a destruição social não tem limite. Destrói a vida pública, destrói a vida pessoal, os relacionamentos do homem fazem com que ele perca o emprego. Então, a destruição que elas podem causar é muito mais ampliada na sociedade do que a destruição que um homem pode causar. 80% das denúncias contra homens são falsas. Elas usam a lei como uma forma de se vingar de homens que tenham feito qualquer coisa que elas não gostem. Por exemplo, Jung fala uma coisa que eu já citei aqui: uma das coisas que levam uma digníssima a odiar uma pessoa é caso essa pessoa apresente provas de que a realidade não é segundo o que a digníssima tem interesse que seja. Ela faz do objetivo da vida dela tentar destruir essa pessoa. Então ela faz de tudo para que o cara perca emprego, perca relacionamento. As digníssimas são favoráveis a todo tipo de censura e elas são contra a liberdade de expressão. As digníssimas admitem que elas quebram bens de homens como uma forma de se vingar e intimidá-los, como carros e apartamentos. Elas fazem isso em uma quantidade muito maior do que os homens. As digníssimas admitem fazer aproximadamente 80%, eu coloquei essa estatística já. 80% das digníssimas fazem alienação parental. Elas usam os filhos como uma forma de afetar e ferir os homens que tenha deixado de ter algum tipo de relacionamento com elas.
proporcionalmente, os relacionamentos de duas digníssimas são aqueles, apesar de o número reduzido, são aqueles com o maior número de violência doméstica. As digníssimas, elas não têm o menor problema de usar a violência e a ameaça e a agressividade, a dor, como uma forma de forçar a pessoa a fazer aquilo que ela quer. Então essa configuração de relacionamento delas são as que têm os maiores níveis. E elas são as maiores... eu tô tentando ter cuidado com as palavras. Elas são as maiores, as que mais usam de... contra os filhos. Homens não fazem isso. Os homens quase nunca fazem isso com os filhos. As digníssimas fazem rotineiramente, pois elas acreditam que essa é a forma correta de se ensinar e forçar os meninos a fazer o que eles querem. Quando elas estão em cargo de chefia, elas fazem de tudo para impedir a ascensão masculina artificialmente. Se ela tem um cargo de chefia, você tem outra digníssima incompetente e um homem extremamente competente, esse homem tem todos os indicativos que ele merece uma promoção. Ela faz com que a incompetente alcance as maiores posições com uma forma de justiça por qualquer coisa que ela já tenha passado na vida. Dependendo da faixa etária, as digníssimas traem muito mais do que os homens. Nós temos estudos também que mostram que aproximadamente 20 a 30% dos homens reconhecem e admitem já ter sido estudados, lembra que eu estou fazendo uma mudança nas palavras, eles tinham sido estudados por digníssimas na sua infância. Nós temos toda uma sociedade que não vai acreditar no que você diga. Temos o caso até do Jack Sparrow lá, né? Você sabe do que eu estou falando. Na vida real que ele teve com a ex, e a ex falou na cara dele: ninguém vai acreditar em você porque você é homem. Eles se valem disso como uma forma de destruir os homens. E nós temos um grande problema hoje. Talvez seja o maior problema que a gente enfrente. O homem se tornou o lobo do homem. Nós temos uma concorrência entre homens que produzem conteúdo gigantesca. Em vez de nós termos uma união entre eles, nós temos homens que querem ser aqueles únicos que vão decidir aqueles que podem falar sobre essas questões masculinas. E eles fazem de tudo para destruir os pequenos que estão começando agora, porque se sentem ameaçados do crescimento dos canais pequenos. Isso é uma coisa que acontece comigo. Nós precisamos da união dos homens. Nós precisamos que os homens falem: não, você fala sobre o mesmo tema do que eu, ainda que você não queira ter nenhum tipo de relacionamento comigo, que é um direito, não atrapalhe. Não tente me atrapalhar, sabe? Não tente atrapalhar os outros. Nós vivemos em um momento que quanto mais homens estão falando sobre isso, é melhor. E nós temos que parar com essa compulsão que nós temos de ficar ouvindo o que digníssima tem a dizer. Cara, o maior problema da nossa sociedade hoje são as digníssimas. E os caras não têm essa ideia. Qualquer digníssima que fale alguma coisa, o cara bate palma: eu me sinto compreendido, ela pensa como eu. Cara, eles não estão nem aí pra você. Quem tem que fazer a defesa dos homens são homens. Quem tem que estabelecer o valor dos homens são homens. Nós não precisamos de uma digníssima para nada. Sou o Felipe Chaves, esse canal foi de tradição. Foi um vídeo sério, sem nenhum tipo de brincadeira, porque o tema não permite brincadeiras. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Me ajudem a sair do Shadowban. Tamo junto.